FM. Jornal da Onda. Sexta-feira, 19 de março, o Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura é de 25 graus. Bom dia para você, ouvinte do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan Tavares. Bom dia, Edgar. Olá, ouvintes. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, em imagem, pelo Facebook, nosso canal no YouTube e também no Spotify, em podcast. Siga-nos e ouça o Jornal da Onda. E estamos ao vivo pelo FM 100,3. E agora os destaques para esta edição. Estamos à beira do colapso, diz prefeito de Passos sobre o avanço da Covid no município. Em Piuí, registra mais um óbito nesta quinta-feira. Capitão Médici, da Polícia Militar de Piuí, fala sobre a atuação dos policiais durante o decreto da Onda Roxa. Zema anuncia medidas de socorro econômico para o estado. A Associação Comercial de Piuí apoia a prefeitura no pedido de liminar contra fechamento do comércio. Deputado Cássio Soares é relator da CPI dos fura-filas. Servidores públicos em home office estão entre os vacinados. Governo de Minas vai entrar na justiça para todas as cidades aderirem à Onda Roxa. Governo de Minas diz não ser possível reduzir a alíquota do ICMS dos combustíveis e caminhoneiros ameaçam nova greve. 63 vagas para recenseador do IBGE na microrregião de Piuí. Inscrição termina hoje, sexta-feira. Bolsonaro critica toque de recolher e diz que acionou o STF contra decretos de governadores. Essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37 3371 4004, 37 3371 1782. Jornal da Onda. Muito bom dia para você, são 8h34. Começamos a edição de hoje trazendo uma fala do prefeito do município de Passos, onde fica a Santa Casa de Passos, referência para toda a nossa região. Em áudio divulgado no início da noite dessa quinta-feira, 18, o prefeito de Passos, Diego Oliveira, relata a falta de vagas para uso de oxigênio na unidade de pronto atendimento UPA. Também dificuldade em realizar novas intubações da Santa Casa e a falta de sedativos. Abre aspas, estamos à beira do colapso, já prevendo o pior. Só Deus para nos proteger, fecha aspas, concluiu o prefeito. Vamos ouvi-lo. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Diego Oliveira. Estou passando essa mensagem no grupo aqui para dizer aos senhores que a situação é preocupante. Estamos tentando aí fazer, acatar essa determinação do Estado. A gente está deixando claro também que é uma determinação do governo do estado, então o município a gente tem que acatar a questão do fechamento do comércio, nós não temos a liberdade de querer ou não questionar isso, mas enfim. Mas o motivo de eu estar falando com os senhores aqui é justamente que a situação está lastimável. Acabei de sair da UPA, nós estamos aí com a UPA, todas as nossas bases de oxigênio estão ocupadas. Se precisar de algum paciente agora para usar oxigênio lá, nós não temos. A Santa Casa de Passos, se precisar entubar alguém hoje, vamos ter muita dificuldade. Para piorar, está acabando o remédio de sedação, então não está para brincadeira. Infelizmente tem pessoas aí negando isso e é muito triste. Estamos aí na beira do colapso mesmo e Deus me livre, já prevendo o pior. Mas pedindo para os senhores aí se cuidar e cuidar das suas famílias, porque só Deus para nos proteger.
Faltam apenas 3 vagas de UTI Covid na Santa Casa de Passos, que soma 69 pacientes infectados em tratamento, de acordo com o boletim divulgado ontem, quinta-feira. São 29 pascenses internados e outras 40 pessoas são de municípios da região. São 8h36, a repórter Roseli Amorim conversou ontem com o capitão da Polícia Militar de Piuí, o capitão Médici, sobre a atuação da polícia aqui no município durante esse decreto da onda roxa imposto pelo governo de Minas. Vamos ouvi-la. Capitão, como que a Polícia Militar vai atuar quanto ao novo decreto? Boa tarde. A Polícia Militar estará presente, neste momento, para apoiar a Prefeitura Municipal. A gente tem uma série de decretos que estão sendo expedidos buscando a segurança de todos para a gente tentar controlar a situação difícil que estamos passando neste momento. Então, o papel da Polícia Militar é o apoio ao fiscal da Prefeitura quando ele estiver atuando, fazendo a fiscalização dele nos estabelecimentos, com as pessoas que estiverem transitando pela rua. Então, quem vai exercer a fiscalização do cumprimento do decreto é a Prefeitura Municipal. O papel da Polícia Militar é assegurar que esse fiscal tenha garantido o seu poder de polícia para exercer sua função. Em que momento que a Polícia Militar vai intervir diretamente, caso seja verificado alguma situação de crime? Então, houve um desrespeito a esse fiscal com desacato, alguma agressão, alguma injúria, alguma desobediência a uma ordem legal que foi determinada, a Polícia Militar vai intervir nesse momento. No mais, é apoio ao fiscal da Prefeitura. Se o policial militar também estiver patrulhando pela rua, verificar um cidadão sem máscara, vai aproximar daquele cidadão, orientar para que ele corrija aquela atitude dele irregular e respeite as medidas de segurança. No estabelecimento comercial, a mesma coisa. Então, a Polícia Militar está aqui para apoiar, para que juntos a gente consiga passar por este momento de dificuldade para todos. São 8h38. A Associação Comercial e Empresarial de Piuí se manifestou nesta quinta-feira sobre as medidas impostas pelo governo de Minas ao decretar onda roxa em todo o estado de Minas Gerais e, com isso, trazendo impacto para a atividade econômica. De acordo com a presidente Cláudia Faria, a associação não apoia as medidas de fechamento das atividades econômicas. A associação foi pega de surpresa com essa onda roxa. Então, desde o primeiro momento, a CE vem manifestando ao não fechamento do comércio, né? Vem buscando, lutando aí junto ao jurídico da prefeitura para que não feche o comércio. Só que a gente tem que entender que tem medidas legais que a CE não tem o poder de intervir. E esclarecer bem para os comerciantes, não só os associados, mas todos os comerciantes, que a CE vem sim buscando alternativas para que não feche e vem conseguindo resultados maravilhosos sim. Não o esperado de algumas pessoas, né? Criticar é muito fácil, difícil é estar do outro lado, ver o que a pessoa está fazendo. Então, assim, antes de criticar, procura saber, né, o que a associação vem buscando aí, junto com o seu jurídico, sabe? Eu acho que é muito importante isso sim. O advogado da entidade comercial, José Geraldo, disse que se reuniu com a assessoria jurídica da Prefeitura de Piuí e solicitou a flexibilização do sistema de delivery e entrega de mercadorias em domicílio, o que foi atendido pela Prefeitura. E foi trazido então um pleito para o município, especificamente para que o município não restringisse mais, porque legalmente ele pode fazê-lo, restringir mais do que ser flexível. E nesse sentido nós conseguimos esse benefício, com que essa atividade que está restrita, né, pelo onda roxa, pudesse então coletar os seus pedidos via eletrônica, por meios eletrônicos, e fazer essa entrega na residência do cliente, permitindo assim um mínimo de faturamento para a empresa, não trazendo esse agravamento de ficar 15 dias sem faturar nada pelo período, que aí sim poderia ser, que seria muito mais grave do que está sendo. O advogado disse ainda que a Associação Comercial de Piuí apoia a decisão do município de Piuí em recorrer ao Tribunal de Justiça, alegando as questões de fechamento da atividade comercial.
Nós podemos apresentar aí uma medida judicial, claro, que não foi feita, promovida pela ACE, que é o mandado de segurança que foi impetrado pelo município junto ao Tribunal de Justiça Mineiro, para que o Tribunal de Justiça, então, intime o governo do estado na possibilidade de deferir a medida liminar apresentada neste mandado de segurança. Então, nós alinhamos com o município as questões do mandado de segurança, tendo acesso após confecção desse mandado de segurança e a impetração já realizada, eu tenho aqui para informar. No pedido de liminar apresentado pela Prefeitura de Piuí, o advogado explica que foi ressaltado que o sistema de saúde do município não está colapsado. O mérito da medida liminar é para que o desembargador entenda que as condições de saúde de Piuí não estão colapsadas a ponto de determinar que o município tenha realmente a obrigação de aderir à onda roxa. O mérito da medida liminar é para que o desembargador determine, por força de mandado, que Piuí não está obrigado a aderir à onda roxa. Se isso acontecer, volta ao status quo ante, ou seja, Piuí continua na onda vermelha, permitindo atividades que hoje são consideradas não essenciais, que voltam o seu funcionamento com os protocolos de higiene, saúde e distanciamento advindos de cada atividade. Bem, José Geraldo explica que foi destacado na ação judicial que as restrições da onda roxa trarão consequências gravíssimas para a economia local. Acarretará prejuízos imensuráveis à economia local. O município questiona para o desembargador qual o risco de dano que o estado de Minas Gerais sofre com o deferimento da liminar. Não precisa ser formado em direito, ou advogado, ou operador do direito, para responder uma pergunta dessa. Nenhum. Porque nós estamos vendo aí atividades suspensas, empregados podem ser demitidos, falência do sistema empresarial. Nesse ponto, a ACE está alinhada com os interesses do município. Às vezes nem sempre isso acontece, porque nós tratamos aí de forma divergente durante a pandemia de interesses conflitantes, respeitosamente dentro dos limites da lei. Mas nesse momento agora, os interesses do município se alinham com os interesses da ACE. Bem, são 8h43 e para tentar amenizar as consequências econômicas no estado, o governador Romeu Zema anunciou ontem medidas de socorro para todo o estado. Para aliviar os impactos econômicos nesta fase de agravamento da pandemia, o governador Zema anunciou ações que incluem suspensão dos cortes de luz e água de consumidores com tarifa social, a antecipação de parcelas do acordo com municípios e também programa de renegociação de dívidas do ICMS. Vamos ouvir o governador. Estou anunciando hoje um conjunto de medidas de socorro econômico para aquelas pessoas mais impactadas e também para comerciantes, para empresários e municípios que sabemos perfeitamente estão sendo afetados pela onda roxa. A primeira medida é: a CEMIG e Copasa não vão cortar a luz e água dos consumidores de baixa renda, aqueles que não conseguirem pagar as suas contas. Para essas pessoas, o atraso nos pagamentos não vai gerar juros. Para as microempresas afetadas pela onda roxa, a CEMIG vai parcelar os débitos também sem juros. Já a Copasa vai parcelar e também dar mais prazo para pagamento aos clientes comerciais afetados. Já enviamos à Assembleia Legislativa de Minas uma proposta de refinanciamento de dívidas fiscais, o que garante àquelas empresas que aderirem descontos de até 90% nos juros e multas de suas dívidas de ICMS. E este parcelamento poderá ser feito em até 84 vezes. E para terminar, temos também uma notícia que interessa às prefeituras. Vamos antecipar o pagamento de 2 parcelas daquele acordo feito entre o Estado e a Associação Mineira de Municípios. São mais de 380 milhões de reais adiantados. Para quem não se lembra, esse acordo
é referente ao pagamento que a última gestão do Estado não fez para as prefeituras, num valor superior a 7 bilhões de reais. Gostaria de lembrar também que o BDMG segue ofertando crédito para vários setores, inclusive aqueles mais afetados pela pandemia. Somente nos últimos 12 meses foram liberados quase 1 bilhão de reais para micro e pequenas empresas do Estado. Tenho plena ciência que a onda roxa é uma medida dura, mas ela é fundamental neste momento para salvarmos vida. O governo do Estado está fazendo tudo que é possível e está ao seu alcance para ajudar as pessoas a atravessarem esse momento tão difícil e tão triste. Bem, são 8h46, Roseli Amorim, bom dia para você. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Roseli, o governo Zema anuncia medidas para socorrer a economia. Por outro lado, também anuncia que vai entrar na justiça para que todas as cidades possam aderir à onda roxa, porque tem alguns municípios, prefeitos de alguns municípios que estão resistentes à adesão à onda roxa. Isso mesmo, Edgar. Algumas cidades de diferentes regiões de Minas decidiram não aderir à onda roxa do programa Minas Consciente. Apesar da imposição, a deliberação do governo do estado não prevê nenhuma punição às cidades que não aderiram ao programa. O Ministério Público, no entanto, informou que pode pedir a responsabilização judicial das prefeituras que descumprirem as regras. Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, e em Varginha, sul de Minas, as cidades decidiram por não aderir ao programa. Segundo as prefeituras, essa decisão cabe aos prefeitos e não ao governador. Em outras cidades, como Ipatinga, Nova Serrana e Piuí, os prefeitos acataram a imposição de Romeu Zema, mas irão questionar judicialmente a decisão do estado. Por meio de nota, o Ministério Público de Minas informou que o órgão, a Defensoria Pública Estadual e o governo de Minas atuarão em conjunto para garantir o cumprimento das regras da onda roxa, podendo inclusive acionar medidas judiciais contra os prefeitos dos municípios. Certo, daqui a pouco nós vamos trazer a notícia com a Laura Ostalácio que o presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra medidas dos governadores que estão decretando o fechamento das atividades comerciais e inclusive Minas Gerais. Daqui a pouquinho a Laura traz as informações. Roseli, vamos falar de vacina. O deputado Cássio Soares foi eleito lá o relator da CPI dos fura-filas. Servidores públicos em home office estão entre os vacinados no estado de Minas Gerais. Isso, o deputado Cássio Soares será o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que vai apurar possíveis irregularidades na vacinação de servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Minas. O deputado ficará responsável por elaborar o texto final da CPI, detalhando as conclusões obtidas durante o processo de investigação. Nós vamos paralelamente dar respostas à população mineira de que precisamos combater a pandemia. Estamos passando pelo pior momento da pandemia desde o seu início. Um momento em que não vivemos outro igual nesta geração. Então, nós temos essa responsabilidade de não interferirmos nos trabalhos feitos em combate à pandemia. Mas o que aconteceu foi gravíssimo. E fatos novos vêm chegando a todo momento. Fatos novos e lamentáveis. É por isso que temos por obrigação poder acompanhar, fiscalizar, dar respostas e aí sim, exemplo para todo o nosso Brasil. Eu tenho percebido que o fato de a Assembleia ter dado essas respostas já está ensejando outras ações semelhantes interior afora. Será que esse fura-filas não está sendo muito levado em conta em todos os rincões do Brasil? Será que isso é correto? Será que isso nós não estamos trazendo prejuízo para vidas humanas que deveriam estar sendo preservadas dentro de uma fila ordinária, normativos que foram estabelecidos pelo Ministério da Saúde? Enfim, esse é o nosso papel.
E é com muita responsabilidade que eu assumo essa relatoria, contando sempre com a parceria, o apoio e a confiança dos nobres colegas, deputados e deputadas. Essa é a nossa missão que assumimos mais uma vez. Roseli, a grande questão que veio à tona recentemente pelos veículos de comunicação do estado de Minas Gerais é de que pessoas, servidores públicos da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, que estão trabalhando em home office, ou seja, estão trabalhando em casa, em teletrabalho, não estão na linha de frente, não estão nas ruas, tendo contato com pessoas. Essas pessoas foram vacinadas primeiro do que aqueles que deveriam ter sido vacinados de acordo com a escala de idades, não é isso? Conforme publicou o portal UAI, Edgar, 62 cidades mineiras vacinaram menos pessoas que os servidores em home office do estado. De acordo com uma segunda lista divulgada ontem, quinta-feira, pela Assembleia Legislativa do Estado, 134 servidores da Secretaria de Estado de Saúde que estavam em regime de teletrabalho foram imunizados contra a Covid-19. Nessa modalidade, eles foram liberados da atuação presencial para poderem trabalhar em casa, reduzindo a possibilidade de serem contaminados pela doença. No entanto, apesar de não se enquadrarem nos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde e pelo próprio governo de Minas, os profissionais foram imunizados. Que coisa, hein? É triste, né? É quando a pessoa olha para o próprio umbigo, quer dizer, mas não adianta, né? Vamos pensar no próximo, vamos pensar na gente e também no próximo. Eu acho que é por aí. Roseli, você traz uma informação agora de Piuí e até nós vamos aproveitar esse espaço agora para desmentir uma fake news que vem circulando nos grupos de WhatsApp e de certa forma causando pânico em muitas pessoas. Esta semana um áudio vem circulando nas redes sociais dando conta de que foram soltos, liberados 54 presos aqui do presídio de Piuí. Conte para nós sobre essa informação, Roseli. Isso, Edgar. Nós perguntamos às autoridades, falamos com a Rosângela da Saúde, também falamos no presídio e tentamos também falar com o juiz, falamos lá na comarca, na vara de execução penal ali. Isso mesmo, na vara de execução penal, e esse vídeo não procede, não é daqui de Piuí. Se foi realmente, foram soltos esse tanto de presos, de privados de liberdade, não foi aqui em nosso município, pode ter sido em outro, mas aqui não foi. E quanto aos presos que estão sendo soltos, essa vara de execução penal nos passou que isto é uma progressão de regime. Não é porque eles estão em tratamento de Covid, não. Os presos positivados e continuam presos e fazendo o tratamento dentro do presídio, conforme a secretária de Saúde, Rosângela Guerra, passou, que todos os medicamentos estão sendo oferecidos para o tratamento deles. Então, os presos que estão sendo soltos, que não são tanto, foram alguns, foram por progressão de pena, alguns saindo com a tornozeleira eletrônica, inclusive o homem que foi, né, essa semana a gente conversou com o sargento Ítalo, que foi preso pela polícia suspeito de estupro. Ele não foi solto porque estaria com Covid, inclusive até foi feito o exame para saber se era positivo. Ele foi solto por progressão de regime, progressão de pena. Ele foi solto na segunda-feira 8. Bem, é importante deixar isso claro, porque houve um surto de Covid no presídio de Piuí, certo? A partir daí, um áudio começou a ser veiculado nas redes sociais. Nós não sabemos se alguém gravou isso aqui em Piuí, mas segundo as autoridades, esse áudio não seria aqui da cidade. Nós não temos essa confirmação ainda. Dando conta de que 54 presos teriam sido libertados por consequência do surto de Covid dentro do presídio. Bem, essa informação não procede,
Nós checamos essa informação ontem com as autoridades, como disse a Roseli, no presídio e também na justiça, aqui na comarca de Piuí, na vara que trata dessas questões relacionadas ao presídio. Então não procede. Como a Roseli disse, alguns presos estão em casa, com tornozeleira eletrônica, porque eles estão naquela fase de regressão de pena. Então, por isso, inclusive aquele, suspeito de estupro que aconteceu essa semana, como diz a Roseli, não foi solto por questão de Covid. Então, que fique claro essa questão, muitas pessoas mandando, ligando aqui para nós, para nossa redação, para o Jornal da Onda, para saber essa informação. Então, não procede, certo? Nós temos a informação, Roseli, de que foram, até onde nos passaram, 3 pessoas que foram libertadas esses dias, não é isso? Isso, na segunda-feira foram libertados 2 homens e uma mulher. E esse outro que foi suspeito do estupro, ele foi libertado na semana passada, né? E isso aí, então, como nos passaram, a progressão de pena não é por estarem em tratamento de Covid ou não. Ok, muito obrigado pelas suas informações. Bom dia para você, bom final de semana, tá de folga o final de semana, vai curtir e descansar, né, Roseli? Vou tentar descansar um pouquinho, Edgar. Obrigada, bom dia a todos, um belíssimo final de semana e, por favor, se cuidem. São 8h57. Bem, 8h57, vamos trazer agora os dados aqui do boletim epidemiológico da Covid em Piuí. Nessa quinta-feira, o boletim registrou 46 pessoas recuperadas da doença. 18 novos casos foram registrados nessa quinta-feira. 273 pessoas estão tratando a doença em casa. 9 pessoas seguem internadas, sendo 6 na Santa Casa de Piuí e 3 na Santa Casa de Passos. Com suspeita de Covid, são 297 pessoas que estão sendo monitoradas pela Secretaria de Saúde. 2 pessoas deram entrada ontem na Santa Casa de Piuí com suspeita de Covid. E Piuí chegou a 44 óbitos por complicações causadas pela Covid-19. Ontem, mais uma pessoa perdeu a vida. E também a Secretaria de Saúde de Piuí divulgou que ontem foram realizados 95 exames de Covid no município. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37 3371 4004, 37 3371 1782. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Certos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar: carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Certos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número 54, anexo à Santa Casa. Telefone 37 3371 9511. Celular Zap 37 99965 0200. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. São 9h em ponto. O governo de Minas diz não ser possível reduzir a alíquota do ICMS dos combustíveis e caminhoneiros ameaçam nova greve.
É o que traz a matéria da jornalista Edilene Lopes, da Rádio Itatiaia. E os transportadores de combustíveis em Minas Gerais podem paralisar totalmente as atividades a partir da semana que vem. Ainda tentando negociar com o governo do estado a redução do ICMS, agora eles reivindicam o auxílio emergencial das autoridades do governo federal, de acordo com Irani Gomes, presidente do Sinditank, o sindicato dos transportadores de combustíveis aqui no estado. A categoria ela pede para que o governo tenha uma sensibilidade de trazer algum auxílio emergencial para a categoria. Se não houver nenhuma conscientização do governo que essa categoria é uma categoria primária, por ser uma categoria de transporte de combustível e derivado de petróleo, se o governo não conscientizar, nós não conseguimos mais continuar com as nossas atividades. Ouvimos Irani Gomes, presidente do Sinditank, o Sindicato dos Transportadores de Combustíveis em Minas Gerais. Repórter Edilene Lopes. São 9:01 agora e Amanda Sampaio chega trazendo a informação do tempo para a região sudeste do país. Uma frente fria vai se deslocar por alto mar na altura da costa de São Paulo nesta sexta e a formação de um sistema de baixa pressão também vai reforçar áreas de instabilidade em parte do estado paulista. Por isso, deve chover a qualquer hora nesta sexta na faixa leste do estado, incluindo a capital, Baixada Santista e Vale do Ribeira, com risco de alguns temporais. Nas demais áreas do interior paulista, incluindo Bauru, Marília e Campinas, o dia começa com alguma chuva, mas aos poucos o sol aparece e volta a chover entre a tarde e a noite. As pancadas de chuva irão se concentrar no fim do dia e de forma muito isolada no Rio de Janeiro, em grande parte de Minas e também sobre algumas áreas do interior do Espírito Santo. Na região de Vitória, a chuva será passageira. Em São Paulo, mínima de 20, máxima de 27 graus e no Rio de Janeiro, mínima de 22, máxima de 32 graus. A previsão do tempo para Piuí, região, com Jonathan Tavares. Para esta sexta-feira, 19 de março, a previsão para Piuí região é de sol, aumento de nuvens de manhã, a possibilidade de pancadas de chuva à tarde ou à noite, a previsão para esta sexta-feira de 10 milímetros. A temperatura varia de 19 a 30 graus, a umidade relativa do ar pode variar de 47 a 92%. As informações são do site Clima Tempo. Bem, são 9:03, a Laura Ostalassi está aqui. Bom dia, Laura, seja bem-vinda. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Laura, uma oportunidade de emprego, mesmo que seja temporária, mas importante, né? Para as 63 vagas para recenseador do IBGE. Isso. Essas vagas são para a região, a micro-região aqui de Piuí. E a inscrição termina hoje. Isso mesmo, termina nesta sexta-feira, dia 19, o prazo para a inscrição do processo seletivo do IBGE para a vaga de recenseador. Na microrregião de Piuí serão oferecidas 63 vagas, sendo 33 em Piuí, 9 em Capitólio, 9 em Pimenta, 7 em São Roque de Minas, 3 em Vargem Bonita e 2 em Doresópolis. Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo. A taxa de inscrição é de R$25,77. Poderá ser paga pela internet ou fisicamente em qualquer banco ou casa lotérica. As provas serão no dia 24 de abril de 2021. As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de 3 meses para a função de recenseador, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária. Os recenseadores são profissionais que visitarão todos os domicílios do país, entrevistando seus moradores. Eles serão remunerados por produtividade, de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas recenseadas. De agosto até outubro deste ano, o censo de 2021 vai visitar todos os municípios brasileiros. A pesquisa revelará, entre outras informações, as características dos domicílios, identificação étnico-racial, nupcialidade, núcleo familiar,
fecundidade, religião ou culto, deficiência, migração interna ou internacional, educação, deslocamento para estudo, trabalho e rendimento, deslocamento para trabalho, mortalidade e autismo. As inscrições podem ser feitas no site sebrasp.org.br. Muito bem, 9:06, um giro rápido agora de informação. Vamos falar da cidade de Passos. Um idoso foi assaltado em Passos e os bandidos levaram R$30 mil dele. Foi um homem de 80 anos, foi agredido e amarrado durante o assalto. O crime ocorreu na residência dele, no bairro Polivalente, em Passos, e os criminosos levaram cerca de R$30 mil, segundo a Polícia Militar. De acordo com informações da PM, a corporação foi acionada para atender uma pessoa que estava gritando em casa. No local, os policiais encontraram o portão da residência arrombado. Segundo a polícia, o idoso relatou ter ouvido uma forte pancada no portão e, ao tentar verificar, foi surpreendido pelo trio. Ele também relatou que os criminosos o agrediram, o amarraram e vasculharam os quartos, levando aproximadamente R$30 mil em dinheiro. Laura, vacina segura contra a Covid. Vacina da Oxford AstraZeneca contra a Covid-19 é segura e eficaz, conforme conclusão de estudos da Agência Europeia de Medicamentos. O imunizante não está associado ao risco de desenvolvimento de trombose. Suspensão do Campeonato Mineiro a partir de segunda-feira. Por conta da pandemia, governador Romeu Zema suspende o Campeonato Mineiro a partir de segunda-feira. Rodada do fim de semana do Paulistão também foi cancelada. Presidente Jair Bolsonaro vai à justiça contra lockdown dos governadores. Isso, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, dia 18, que a Advocacia Geral da União apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal contra os decretos estaduais de 3 governadores, sem citar quais, contendo medidas restritivas como o toque de recolher. Abre aspas, toque de recolher é estado de defesa, estado de sítio que só uma pessoa pode decretar, disse o mandatário. O chefe do Planalto chamou governadores e prefeitos que decretaram as medidas restritivas de projetos de ditadores, que teriam, pelos atos, poder de usurpar da Constituição. Minas Gerais é um dos estados que implementou o toque de recolher das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. A medida, válida até dia 31 de março, deve ser implementada por todos os municípios mineiros, conforme decisão do governador Romeu Zema. Bolsonaro disse que o executivo enviou ainda um projeto de lei, uma PL, com urgência urgentíssima para o Congresso, em que define o que são atividades consideradas essenciais durante a pandemia do Covid-19. É toda aquela que serve para o cidadão botar o pão na mesa. Então, tudo passa a ser atividade essencial, apontou o presidente. Laura Salácio, bom dia, bom final de semana para você, até segunda. Eu que agradeço, Edgar, um ótimo final de semana a todos. Segunda. Vejo vocês 5 horas da tarde na live no site do Facebook Onda Oeste FM Oficial, com a segunda edição do Jornal da Onda, né, Edgar? Até segunda no JO, primeira edição, porque isso logo mesmo. Mais à tarde, às 5 horas, você volta no Facebook da Onda Oeste FM com o JO, segunda edição, Laura Salassi e Paulo Rezende. Bom dia. Um ótimo dia para todos. 9:09, o Alexandre Garcia chega trazendo o seu comentário. Bom dia. Foi derrubado um veto do presidente numa lei que previa a dispensa de pagamento de 1 bilhão e 400 milhões por parte de igrejas. As igrejas, pela Constituição, não pagam impostos, mas isso eram outros tributos, taxas, etc. O presidente vetou porque era uma espécie assim de arapuca para o presidente. Se ele assinasse, sancionasse essa parte, ele seria acusado de crime de responsabilidade, porque não havia previsão de como suprir essa expectativa de arrecadação do governo. Mas ele não caiu nessa, ele tem 29 anos de praia legislativa, não caiu nessa. Deixou para o Congresso derrubar o veto. E aí o Congresso derrubou o veto e está valendo a isenção para as igrejas. Por outro lado, o presidente vetou numa outra lei e a Câmara dos Deputados, por 292 votos, confirmou o veto. Vetou uma parte em que dava uma canja, digamos assim, de 30 anos de prorrogação de contrato para empresas estatais de fornecimento de saneamento básico para os municípios, água e esgoto.
Com isso, então, não fica automática essa prorrogação. Se as empresas estatais quiserem continuar, terão que se submeter a uma licitação, disputando com a iniciativa privada, e as prefeituras vão poder escolher qual o melhor fornecedor de água e saneamento básico pelo melhor preço. Dito isto, uma outra questão, né, que a gente viu aí, que aumentou o juro básico da taxa, aí a taxa Selic. O mercado esperava 2,5, mas foi para 2,75. Era 2. Interessante é que em julho de 2015 era 14,75, foi caindo, e a gente ficou esperando que nos bancos os juros caíssem na mesma proporção, mas não caíram não, né? Agora, eu espero que os juros, que os bancos não estejam assim assanhados em aproveitar isso para aumentar o juro. É o Banco Central independente agindo para defender a moeda da inflação, há uma expectativa de inflação. A inflação dos últimos 12 meses foi 5,2, sendo que a meta é de 4,75. Imagina-se que essa taxa básica pode subir até 4% no fim do ano. É o câmbio que ficou mais alto, desvalorizando a moeda, é o excesso de gastos com a pandemia, é o excesso de endividamento público, né? Tudo isso contribuiu. Mas esperemos, né, que os bancos que trabalharam tanto tempo com bons juros, remunerando bem, eles alegam que a taxa de inadimplência os obriga a cobrar mais juro para cobrir a inadimplência, etc. Mas vamos ficar observando, né? E cobrando dos bancos enquanto eles nos cobram juros. De Brasília, Alexandre Garcia. 9:12. Aquele abraço, aquele bom dia especial, Gilberto Butigelli, bom dia, meus queridos, abraço, que Deus abençoe sempre vocês, e também o Butigelli, né? Toda a família, um abraço para vocês. O Vander Alvarenga, bom dia. Lucélia Honorata, deixa eu ver quem mais aqui, a Dalva Rosa lá em Passos está com a gente, bom dia. Andréia Vieira, bom dia, querida, tudo de bom para você, bom final de semana. Maria de Fátima Costa também com a gente, deixa eu ver, o Alziro Emanuel, grande Zirinho, aquele abraço para você. Deixa eu ver quem mais aqui, a Marisete Alves participa com a gente e diz o seguinte, bom dia. Bom dia, pessoal da Onda. Um alerta às sorveterias, deveria fechar, porque o povo está tudo na rua, comprando na porta, mas tirando a máscara e tomando sorvete na rua. E não é um, são vários. Gente por todo lado no centro. Muitos lugares que não tem nada a ver estão abertos. Meu Deus, tá aí a opinião dela e o comentário dela. A Soraya Rezende também está com a gente, bom dia. Ronaldo Cavalcante, aquele abraço. Deixa eu ver quem mais aqui, a Leviana tá com a gente aqui, tá dizendo, nós vamos pagar aluguel, comida se não trabalhar. No restaurante onde trabalho não teve caso, olha que é uma empresa grande. Deixa eu ver, a Delma Alves, bom dia. O Ronaldo Cavalcante está dizendo, Caixa Econômica superlotada, Casa Lotérica também. Deixa eu ver aqui, o Humberto Beraldo, já não sei o que falar mais. Se fecha os estabelecimentos, economia arrebenta ainda mais e as pessoas vão morrer de fome. Se abre os estabelecimentos e as pessoas começarem a circular, morre pelo vírus. Sinceramente, já não sei mais o que dizer. Que Deus abençoe a cada um de nós. Edgar, vou discordar aqui do nosso ouvinte. A Caixa Econômica adotou uma situação ali em que só vai atender algumas pessoas e os benefícios, hoje a maioria deles estão pelo celular. A maioria, inclusive online, ontem eu passei na porta da Caixa Econômica, não tinha nenhuma aglomeração. Tá certo. O Dilmar Manuel de Melo em Capitólio, acompanhando o Jornal da Onda. A Lourdes Moreira também, um ótimo final de semana para você também, Lourdes. A Deise Silva, Elisa Costa, eu tenho interesse pela vaga do curso do IBGE. Elisa, tem que entrar no site do IBGE, tem um link disponível lá. E a inscrição vai até hoje, tá? Aproveite essa oportunidade então. A Elisa Costa, bom dia a todos da Onda Oeste, um bom final de semana, gosto muito de acompanhar vocês e ver as notícias. Obrigado, Elisa, aquele abraço para você. Quem mais, Jonathan? Bom dia também a Fabi Santos, Vitor Manuel, Conceição Pereira, Soraya Rezende, a Iris Maria Auxiliadora, Eliana Rodrigues também, que o José Afonso. Vamos ver as notícias de hoje, Edgar. José Afonso, aquele abraço.
Dalva Oliveira, Nésio, bom dia. O Kênio, tá com a gente, o Keninho. Keninho. Bom dia, parabéns pelo Jornal da Onda. Um abraço, Keninho, toda a família aí. Alessandro Coutinho, a Vera Barcelos também, bom dia. E a Luzia Lima, bom dia. A paz de Jesus em cada coração. É isso, em todos os nossos corações, trazendo para nós fé, esperança e caridade. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos e até segunda. Nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Uma excelente sexta-feira para todos nós. Um final de semana abençoado para todos nós também. Até segunda, 8:30. Bom dia. Você ouviu Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.